certo? Gente, antes de eu começar, eu fiquei com algumas palavras do Marcos aqui, tá? Vamos lá. A ideia nossa aqui não é dar uma palestra de consórcio e ensinar vocês sobre consórcio. Tipo assim, eu não quero dizer para vocês o que é consórcio. Mas a sensação é que você sai daqui, por que consórcio? Porque tu pode fazer um consórcio para comprar algo de uma forma mais barata. Tu pode fazer um consórcio para começar a juntar dinheiro, ou uma outra forma de juntar dinheiro. Que tem gente que pensa assim, né? Deixa eu colocar os ovos em várias cestas, não uma só. Pode ser o consórcio. Ou como investimento. O que é investimento? É quando tu aplica teu dinheiro, espera um período X e vai ter um benefício futuro lá na frente. Essa é a ideia, não é ensinar consórcio, e sim fazer, desde a turma lá do fundo até a turma aqui da frente, pensar o seguinte: por que consórcio? Ter respondido essa pergunta. Então façam questionamentos. Se tiver, porque o que a gente está fazendo aqui, a partir de agora, quando a gente vai vir para a prática, é seguir uma linha de raciocínio. Se não fizer sentido, só aqui eu não entendi. Porque se eu continuo e a pessoa ficou lá à noite, é melhor ela dizer que não quer do que dizer que não entendeu. E aí tu perde a oportunidade. Então vamos lá. Se a gente vir para a prática, eu concordo com o Marcos. Ninguém acorda de manhã dizendo assim, vou lá comprar 3 quilos de consórcio. Não existe. Para começar, teoricamente, vocês vão ver o que eu vou falar aqui. Existem 2 cenários, tá? Existe um conceito antigo e existe um conceito novo. Se eu fico preso na palavra consórcio, eu concordo com vocês. Ninguém acorda de manhã e diz, vou lá comprar 3 quilos de consórcio. Ninguém quer consórcio. Nós estamos em Jaú. Alguém em Jaú gostaria de comprar o primeiro carro. Tem alguém em Jaú que gostaria de dar o carro para o filho, para a filha, para o marido, para a esposa. Tem aquele cara que fez conta, não cabe a mim fazer a conta, mas o cara fez a conta e disse assim, eu vou comprar mais de um carro e alugar para Uber. Tem aquele cara que só o que ele quer é sair do aluguel, ter o canto dele, a casa dele, casar, a casa dele, enfim. E ser feliz. Tem gente que já tem o seu canto próprio lá, já tem a sua casa, já tem o seu imóvel, e está querendo ter mais um. Eu moro aqui e agora está na hora de eu vir para cá. Tem aquela turma que já está bem estabelecida, mas fica olhando para cá e diz, está na hora de ter botar uma areazinha gourmet, uma piscina, churrasqueira e por aí vai, né? Quer abrir a casa, conceito aberto, onde tudo mudou. O cara quer isso. E tem aquelas pessoas que já pensam um pouco mais longe. Eu já tenho meu imóvel, e se eu tiver o meu segundo? Botar para alugar, ou simplesmente só uma casa na praia, enfim. Tem aquele cara que a gente usa muito, que está muito recente ainda, né? A pandemia. Tem aquela turma que se lascou na pandemia, que aprendeu da pior forma possível, né? No bolso. Então tem aquela turma que... Porque o brasileiro, talvez aqui, pessoal, seja uma exceção, mas o brasileiro em si não junta dinheiro. Ou vocês vão dizer para mim que o brasileiro é um pouco regradinho? Não é. Às vezes a gente até tenta. Então tem gente que aprendeu na pandemia que ou eu aprendo a guardar dinheiro, ou na próxima vai ser difícil. E tem aquela turma que já guarda dinheiro, mas eu achei interessante eu ter uma outra opção. Para quê? Para não colocar tudo do alto na mesma cesta. E por último, tem aquela turma mais arrojada que gosta de investir. Eu gosto de aplicar o meu dinheiro, esperar um período e ter o retorno financeiro sobre ele, ter o benefício. E é por isso que a gente está aqui. Tudo isso dá para fazer com consórcio. Só que as pessoas não sabem. Se eu fico preso na palavra consórcio, realmente talvez não seja interessante. Agora, quando eu entendo que existe um produto, hoje, um produto financeiro, que pode resolver o teu objetivo, a tua meta, a tua prioridade, o que ele deseja, enfim, o nome do bichinho não importa. Se vai ser objetivo, se vai ser meta, se é um sonho, não importa. Dá para fazer com consórcio. A gente só precisa entender, e essa é a nossa função hoje aqui, é trazer vocês para perto do jogo. Para o grande problema das pessoas hoje, não é que a palavra economia não interessa, é que as pessoas estão tão distantes do que significa um percentual ao mês, que é mais fácil deixar assim, tocar a vida como está, do que tu começar a ser beneficiado. A ideia aqui, como é que tu nome? Analice? Analia, perdão. É mais fácil a Analia dizer que não quer, se ela não entender, mas o meu trabalho aqui hoje é fazer tu despertar um ponto que diz assim, ó, eu não vou falar uma expressão feia, né? Então eu vou falar de outro jeito. Ela dizia pra mim assim, ó, puxa vida, como é que eu não vi isso aqui antes? É óbvio que faz sentido, óbvio que não quer. Essa é a ideia. Por quê? Porque tu pode ir para aquisição, pode. Tu pode ir para uma forma de guardar dinheiro, ou tu pode ir para o investimento. Óbvio que aqui a gente cai para o investimento, por quê? Porque teoricamente todo mundo que está nessa sala sabe uma coisa: consórcio é CCN, casa, carro e moto.
Quando eu falo consórcio, talvez a pessoa vai dizer, ah, eu sei o que é consórcio, mas não sei explicar. Mas ela vai dizer que é para comprar casa, carro, moto. Então isso, tem os profissionais depois. A gente vai cair, a gente passa, mas a gente cai aonde? No investimento. Por quê? Porque a gente quer ver todo mundo ser beneficiado. Só que daí agora começam os detalhes. E essas perguntas vocês têm que fazer para mim. Mas como é que eu sou beneficiado? Por que o Adenilson? Por que o Adenilson contempla mais vezes e mais rápido que ela? Porque para ser beneficiado tem que contemplar. Existe um porquê. O problema é que o brasileiro não joga com as regras. Às vezes a gente faz alguma coisa, vai para casa, nem sabe o que fez ou por que fez. E a ideia aqui é deixar claro. Por quê? Ou vai para aquisição, ou aprende a guardar dinheiro, ou começa a guardar dinheiro, né? Ou mais uma forma de guardar dinheiro, ou começa a ganhar dinheiro aplicando o consórcio. E de novo, a gente, toda vez que fala em investimento, geralmente a turma pensa assim, lá vem o cara querer dar um, pega um crédito, vai lá e compra e vai ser feliz. Quando a gente traz a meia parcela, o consórcio ele abre um leque, e a gente diz aqui, uma metodologia do API, que é a aquisição, poupança e investimento. Independente do que tu pense, ou do que tu acha, ou que tu não queira, ou não saiba, toda vez que tu faz uma carta de crédito, vocês vão entrar nos 3 mercados: a aquisição, a poupança e o investimento. E é na hora da contemplação que vocês vão decidir para onde vocês vão correr. Porque dependendo da linha do tempo, uma forma de levar o consórcio é mais vantajoso. Depois de um período X, da linha do próprio linha do tempo, é mais vantajoso fazer uma outra escolha. Que tudo a gente vai mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada. Não. Então é o seguinte, o que eu quero trazer para vocês é uma virada de chave. É um conceito novo. É sair do casa, carro e moto e entender o quê? Isso aqui, ó. A letra é feia, desconsidera a letra, tá? A ideia aqui é passar para vocês a ideia do negócio. Como é que é o nome aqui? O Felipe? Gente, olha só. O Felipe ele vai fazer um crédito. O que é consórcio? Só para a gente poder falar a mesma linguagem, tá? Felipe, o consórcio ele é um crédito com pagamento mensal. É isso aqui, turma. Ele vai fazer o consórcio, vai vir o boleto, ele paga. Vem o boleto, ele paga, beleza? De 2 formas só, Felipe, tu vai pegar esse crédito, esse dinheiro. Só existe 2 formas: sorteio ou lance, e acabou. Se alguém falar outra coisa diferente, sai fora. Não existe outra forma do Felipe poder pegar esse crédito e ser feliz, seja como investimento, uma poupança ou uma aquisição. Só existem 2 formas: ou sorteio ou lance. Só como é que eu vou fazer agora para a gente começar a se encantar e começar assim, não, agora começou a fazer sentido para mim? A partir do momento que tu entende, tu joga com as regras, tu começa a ser beneficiado, seja para aquisição, poupança e investimento. Só para fazer uma linha do tempo, quando vocês contemplarem, isso aqui não é o certo ou errado, eu estou falando só financeiramente melhor. Quando o Felipe ele faz a carta de crédito, ela está aqui. Show. Aí ele vai pagando a carta. Quando essa carta contemplar, ele tem um crédito na mão dele. Se ele quiser perguntar para nós, o que é mais interessante financeiramente, é vender essa carta. Porque ele vai ter um retorno absurdo, e vocês vão ver aqui, sobre o valor que ele investiu. Por quê? Porque lá em 2006, aconteceu o quê? Aconteceu da HS trazer aqui, a meia parcela. Exemplo, se o Felipe fizesse hoje uma carta de imóvel de 300 mil reais, a parcela é quase 1.000 pila, tá? 900 e poucos. Vamos você fazer conta de cabeça, agora mandar para 1.000 reais. 1.000 reais ele vai pagar de meia parcela. Era para pagar 2. Paga 1.000. Aí tu imagina o seguinte, assim, ele contemplou depois de 30 meses. Uma conta rápida, ele gastou 30 mil reais. Olha como dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Nesses 30 mil reais, quando ele contempla, o que ele fez? A alavancagem do patrimônio. Ele tinha 30 mil reais e agora ele tem uma carta de 300 mil liberada na mão dele. Multiplicou por 10. Alavancagem. Só que o Felipe pergunta para mim, pergunta para o Marcos, pergunta para a turma, né? Financeiramente, qual é o mais certo? Estrategicamente, depende do gosto dele. Financeiramente, é vender essa carta. Porque ele vai vender por um preço muito interessante, vai ter um retorno e vai ter pago só 30 mil reais. E fica sem dívida, porque a carta sai do nome dele, ele pega o dinheiro, que é muito mais do que ele pagou. Ponto. Dependendo do tempo, dessa linha do tempo, ele vai ter pago mais parcelas. Bem mais parcelas. Já não é mais tão inteligente assim, eu vou no certo, e
enfim, é que não existe certo e errado, né? Falando em dinheiro, não seria tão inteligente da parte dele vender, porque ele não ia estar ganhando tanto dinheiro assim. Então, o que ele pode estar fazendo? Deixa eu voltar para lá. Ele pode estar aplicando, que é o que? A partir do momento que a carta está no nome dele, o Banco Central dos Estados Unidos, esse dinheiro agora é do Felipe. Não os 30 mil. Né? Ele tinha pago aqui no nosso exemplo 30 parcelas. O dinheiro dele era 30 mil, a carta vale 300. Primeira opção que ele tem: vende essa carta. Ah, não vou vender. Então compra imóvel, não quero comprar nada. Financeiramente ele pode aplicar. A partir do momento que ele é contemplado, esse crédito é dele. Se ele não quiser utilizar, o crédito fica parado aqui na minha mão, esperando o dia que ele quiser utilizar. A qualquer momento ele pode pedir de novo, porque o crédito é dele. Estão entendendo? Mas onde é que agora financeiramente é interessante? Enquanto ele não pega o crédito, o Banco Central, e só para vocês entenderem onde vocês estão pisando, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Antes do Banco Central organizar a casa, se nós aqui quiséssemos ser um administrador de consórcio, a gente podia ser. Era uma terra sem lei. Quantas administradoras existiam antes de... Quantas administradoras existiam antes de existir a lei do consórcio? Assim ruim essa minha. 1458. Aí veio o Banco Central, organizou a casa, existe uma lei, é regulamentado. Quantas administradoras existem? 148. Vocês entenderam como a coisa mudou de figura? Hoje é o Banco Central que fica em cima. Aí tem um órgão junto com o Banco Central, que é a BAC, que cuida das administradoras e tal. Bom, vamos voltar para cá. Então a administradora, ela diz o seguinte: Felipe, enquanto... A administradora não, a regra do consórcio, né? Enquanto ele não pega o dinheiro, a administradora precisa colocar isso aqui numa aplicação. Qual aplicação? Várias listadas pelo Banco Central, não é qualquer uma. Por quê? Porque são aplicações com renda fixa, com garantia, que o dinheiro vai subir e tal. E o dinheiro está lá. Vai render quanto por mês isso? 0,8, 0,9 ao mês, já descontando imposto na fonte. É pouco. Mas quanto de recursos próprios ele tinha até hoje em 30 meses? Não era 30 mil reais? A carta dele vale 300. Ele vai ganhar 0,8 sobre os 300. Não sobre os 30. Ele está ganhando um dinheiro, ele está ganhando um rendimento com um dinheiro que teoricamente não é dele. E pode deixar o tempo que quiser. Tem cliente, e é isso que eu quero fazer com vocês, é vocês começarem a entender como funciona o jogo, para vocês serem beneficiados lá na ponta. Tem cliente que contempla a carta e diz assim, ó, segura mais 3 anos para mim ali, só para me dar um lotezinho, porque tu não vai pagar sobre aquilo ali, tu está ganhando. Por quê? Porque o Banco Central faz a administradora aplicar aquilo lá. Então ele está ganhando 0,8 sobre 300, não sobre 30. E tem cliente que faz isso de propósito, deixa lá, para quê? Para a carta dar uma aumentada e o cara depois poder aumentar o poder de compra dele. Passou mais um tempo, aí ele vai querer aplicar, vou lá, compra um imóvel, que foi o que ele falou. Hoje a gente faz muito para quem quer fazer Airbnb, porque quando a gente compara juros, vai dar mais rendimento do que um aluguel normal. Aí depende do lugar e tal, mas enfim, dá para fazer. Mas se eu contemplar lá na primeira parcela e não quiser vender, tudo certo. Não existe certo e errado. Existe a tua forma de ser como investidor. Por isso que ele falou ali antes assim, ó, 10 cartas de 100 e não está errado. Mas um linkzinho. Vai lá. A gente sempre fala quando a gente faz consórcio no meio parcela, o lucro é certo, independente do prazo que você vender. Ou vai vender ou você contemplar. Só para a gente entender os porquês. Por que a gente garante uma venda da sua carta? Porque no crédito, no mercado brasileiro, existe escassez de crédito. Vamos lá. Fui lá financiar minha casa na Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal apertou a torneira, recusou. Falei, caramba, e agora? Eu tenho um contrato, eu preciso financiar minha casa, preciso terminar a construção. Eu vou num outro banco, vai lá no Itaú, e Itaú fala, pô, você não tem conta comigo. Abre uma conta, daqui 6 meses a gente volta a conversar. Então existe uma escassez de crédito no mercado financeiro porque os bancos trabalham com histórico. A administradora de consórcio não trabalha com histórico. Vai olhar teu extrato, vai olhar a tua renda, aprovou, você tem a movimentação ideal, você está feito. Então vamos lá. A nossa proposta, a gente poderia estar aqui, nós temos o nosso site, one.investimento/contemplados, e vendemos cartas contempladas. Então nós poderíamos estar aqui comprando cartas contempladas já com o ágil. Alguém ganhou dinheiro até chegar no cliente final. Alguém ganhou.
A nossa proposta aqui também, além, temos esse mercado, vamos ser um banco, todos nós aqui. Lembra que impérios são 3 coisas que construíram impérios: crédito, aluguel e imóveis. São 3 coisas que cresceram impérios aqui. Vamos ser um banco? Vamos começar. Depois que a gente contempla, a gente vai lá e vende. Então é isso aí. Vamos vender aonde tem escassez de crédito. Minha linha de raciocínio, então, nós estamos na prática, eu estou trazendo vocês para o produto, e agora a gente cai na regra do jogo antes de voltar para a prática de novo. Por quê? É nesse momento agora que vocês viram a chave e dizem assim, ó, eu vou para o caminho do investimento, não, eu vou olhar só imóvel, eu vou só guardar dinheiro e vou deixar aplicado e ganhar rendimento sobre rendimento. Porque é nessa hora que mais de 80% das pessoas que fazem o consórcio não têm noção do que está acontecendo. O que vocês, teoricamente, a gente já entendeu, é que toda vez que o Felipe faz um consórcio, é um crédito de pagamento mensal e de 2 formas ele ou qualquer um aqui vai pegar esse crédito. Sorteio no lance. E agora a gente vem para cá. Agora é prática, na veia, tá? Quem olha de fora e não entende consórcio ou não entende produto, faz uma associação errada. O Felipe pode olhar e dizer assim para mim, o problema é que eu não tenho sorte. Depender da Loteria Federal para mim conseguir sacar esse crédito aqui, bom, eu concordo com ele, não é interessante. A depender da sorte, para eu conseguir fazer uma alavancagem de patrimônio, não é interessante. Aí eu digo para ele assim, mas quem sabe o lance? Aí ele associa o quê? Leilão. Não, isso piorou. Como é que eu vou me descapitalizar para estar comprando algo? Eu não achei tão interessante assim. Ou eu nem tenho para fazer. Não tenho, conforme o grupo está dando. Então, teoricamente, as pessoas fazem 2 associações erradas. Sorteio SOT, na veia, e lance é leilão. Aquela corrida desenfreada que ainda mais leva. Não é assim. E na última apresentação, acho que tu estava lá, né? Não? Cara, eu tinha certeza que ele estava lá, velho. Caramba. Bom, mas enfim, vamos lá. Na última apresentação eu não pude dar um exemplo meu e hoje eu vou poder dar. É um exemplo feio. Eu vou mostrar para vocês agora por que o Marcos contempla mais rápido. Obrigado por dar seu nome. Por que o Marcos contempla mais rápido? Agora eu uso ela, por exemplo. Qual é teu nome? A Gabi. Por que o Marcos vai contemplar... Oi? Só um vai virar o processo. Por que o Marcos vai contemplar mais vezes e mais rápido que a Gabi? Não é sorte, existe uma explicação para isso. E é aqui que eu vou trazer vocês, que daí vocês vão começar a ver, opa, é aqui que eu me encaixo. Consórcio, eu contemplo aqui não, eu pego o dinheiro aqui, sorteio o lance. Só que as pessoas não usam a regra do consórcio a favor delas. E gente, isso aqui não está combinado, eu vou falar uma coisa para vocês. Temos 3 situações aqui. Temos vocês, nós temos a administradora, representada pelo Ulisses, e eu tenho meu parceiro aqui, que é a turma da UAN, que tem uma HDS, o corretor. Certo? Por que é importante deixar claro isso aqui? Porque a gente está querendo mostrar para vocês como funciona, como vocês vão ser beneficiados, mas é através da assessoria deles que vocês vão contemplar mais rápido. Vou vir para cá. O consórcio tem 2 regras básicas e o brasileiro não leva as coisas a sério. A gente tem um ditado no sul que quando eu atendo um casal eu falo assim, né? Cachorro de 2 donos morre de fome e não engorda demais. Porque um deixa o outro cuidar, ninguém sabe quem cuidou e não sei o quê. Isso acontece com o consórcio. Para você ter uma ideia do que acontece com o consórcio, 13 cartas no mês de agosto agora eu deixei de pagar. Porque eu paguei umas que eu achava mais interessante e pensei o seguinte, minha esposa vai ver que eu não paguei. Ela pensou o seguinte, ele não vai pagar as coisas pela metade, né? Um deixou para o outro, deixou para um. E se eu disser para vocês que um número, depois eu vou mostrar para vocês aqui, deu. Vou buscar para vocês. Vocês olhem o resultado da Loteria Federal. Mas qual foi o dia que foi a loteria? Tu lembra? Enfim. 14 de agosto. Segundo prêmio. 251. Número da minha cota. Depois eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Essa você não contou para mim. Não, porque naquele dia ela não tinha acontecido. Aconteceu depois. Então, primeira regra do consórcio, tá? O vencimento é todo dia 10. Gente, Gabi, tu sabe fazer arroz? Uma coisa é conhecimento, outra coisa é informação. A ideia nossa aqui, se eu pedir para o meu menino de 10 anos falar de consórcio para vocês, é para tu ser beneficiado. Ponto. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Vou voltar aqui. Vencimento é todo dia 10.
Se não pagar, não pode dar lance, não participa dos sorteios. E o consórcio não acumula. Como é que eu consigo enxergar um benefício nisso? Se nós temos aqui 30 pessoas nessa sala, mais ou menos? 20? Sim. Vocês sabem quantas pessoas não pagam o consórcio em dia? E antes que alguém me questione, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não posso, seria muito errado da minha parte, eu queria dizer para vocês quantas pessoas não vão pagar agora no mês de setembro o consórcio, que é o vencimento dia 10. Mas a gente tem um histórico. Só eu tenho um histórico de 10 anos dentro de consórcio. Você sabe quantas pessoas não pagam o consórcio em dia? Não é inadimplência, tá? É o cara que deixa de pagar dia 10, e paga dia 11, e paga dia 12, e paga dia 13, e paga dia 15. Isso é uma teoria minha, não tem como eu provar, mas não tem explicação. Tem empresário aqui? Quem é empresário? Vocês têm que ver o que entra de pagamento para nós entre o dia 15 e dia 20. Teoria minha. Proposital. É um adiantamento, vale. Não tem outra explicação. Essas pessoas pagaram o consórcio, pagaram, está tudo certo. Só que o que acontece com elas? Elas não estão participando do sorteio e não estão participando do lance. Hoje, pessoal, eu posso dizer para vocês que 38% das pessoas não pagam o consórcio em dia. Se aqui for um grupo e aqui tiver 40 pessoas, 15 a 16 pessoas já estão fora. Olha só, digamos que você é um sorteio aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Parabéns, patrão. Isso aí, Alessandro. Isso é ótimo para quem entra para jogar. Vocês estão entendendo? Mas vamos lá, dá para você beneficiar mais que isso? Dá. Desculpa, o Evandro não quer comprar nada. Em vez de a gente fazer uma carta de 500 mil para o Evandro, isso aqui que a gente pode fazer, Evandro? Isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 cartas de 100. Sabe por quê? Porque a gente vai pegar 5 vezes o nome dele e colocar tudo no mesmo grupo. Mas por que o Evandro vai fazer isso? Porque o Evandro entendeu uma coisa. Eu preciso seguir 2 regras. Pagar no dia 10 e a outra ela vai beneficiar para todo mundo. Se ele sabe disso, em vez de ele ter uma vez o nome dele dentro do consórcio, ele faz o quê? Faz 5. Aqui no nosso exemplo. Ele tem 5 vezes o nome dele. Ele sabe que 38%, quase 40%, dá para até mais, tá? Mas eu não quero exagerar, tá? 40% das pessoas estão fora. Ele bota mais uma vez o nome dele no sorteio, não acumula. O que a gente começa a trabalhar? O que o teu consultor começa a trabalhar contigo? Probabilidade estatística. É ali que a gente começa a ser beneficiado. Tá fazendo sentido para vocês ou não? Mas isso dá para melhorar? Dá para melhorar um monte. Já volto aqui no investimento. Acho que não. Dá para melhorar. Eu pulei um slidezinho aqui, tá? Mas vai no Google e aqui no... Toda vez que eu esqueci teu nome, tipo, que coisa, né? Eu não vou mais falar, não falo mais com ela. Como é que é teu nome? O Vinícius, tá? Vamos ajudar o Vinícius aqui agora. O Vinícius ficou olhando ali pro Evandro, não, mas ele vai fazer 5, vou fazer mais. Ele quer ser beneficiado. Gente, esquece o sorteio. Cada cota de vocês que vocês fizerem no consórcio, cada cota tem 4 chances de ser contemplada. Olha como começa a trabalhar a probabilidade estatística. A primeira é o sorteio. Depois nós temos 2 por lances fixos. Já vou explicar aqui. Tá? 2 por lances fixos. E uma é o lance livre. Lance livre, leilão. Deu lance, levou, vai embora. Só que como a gente vai querer falar de investimento, que é o quê? Vocês gastarem o menos possível para ter mais rentabilidade, esqueçam o leilão. Porque o leilão é só ter dinheiro, vai lá com o tempo, pega o teu bem e vai ser feliz. Então, vamos focar em 3 chances por cotas de contemplar. Sorteio, lance fixo e lance fidelidade. Gente, o que é o lance fixo? O próprio nome diz, não é lance livre, ele é fixado. Em alguns grupos vai ser 43 parcelas, em outro grupo vai ser 50 parcelas, enfim. Ele vai dar mais ou menos 30% do valor da carta. Então vocês não precisam pagar o lance. Vocês podem usar o dinheiro da própria carta para pagar o lance. Por quê? Porque a gente não quer que vocês se capitalizem. Beleza? Mas daí o Marcos, ele entendeu, Alice, o lance é fixo? Lance é fixo. Mas então todo mundo vai empatar aquele lance. Vai empatar. Porque tu não pode dar nem 44 nem 42, é 43 parcelas, né? Que vai dar 30% do valor da carta.
Sim, aí a gente vai para o sorteio. Então o que eu estou querendo dizer para vocês, vocês têm 3 sorteios por cota todo mês. Das tuas 5, tu teria 15 sorteios por mês, Felipe. Evandro. Acertei? 15. Porque... Por exemplo, se você escolher 5 cartas, a gente pode escolher número 104, 105, 106. Você é contemplado aqui, ali e e aqui. Tem sequencial. Olha só, quando eu comecei no consórcio... uma ideia, tá? Quando eu comecei no consórcio, eu fazia umas cartas escalonadas. Número 15, número 100, não sei o quê. Aí depois que eu entendi a regra, eu disse, não, é de 3 em 3. Porque tu contempla, tu vai contemplar os 3 números. Ou se o cara do sorteio saiu aqui, o teu número é o próprio, é certo para contemplar. Entende? Beleza, então eu sei que cada cota eu vou contemplar 3 vezes. 3 vezes não. Eu tenho 3 chances de ser contemplado. Dá para melhorar isso? Dá. Primeiro é sorteio. Pagou o boleto em dia, está dentro. Não pagou, está fora. Aí não participa de nenhum lance também. Beleza? Não saiu o nome deles, dela, de ninguém no sorteio. Vamos para os lances fixos. Tu participa de todos. Desde que tu oferte. As pessoas ofertam? Não. Está aqui o trabalho diferenciado. Ele oferta para vocês. Nem isso você se preocupa. Tá? Ponto. Participou do lance fixo. Não deu certo? Vamos para o segundo fixo. O segundo fixo a gente chama de fidelidade. Ri-se porque esse nome. Desculpa, como é que é o nome ali mesmo? Alessandro. É porque é o seguinte, Alessandro. Por que a gente chama de fidelidade? Só vai participar desse lance, e agora vai cair o meu exemplo na prática para vocês, a pessoa que pagar 6 meses consecutivos em dia. Então o Alessandro teria que ter pago janeiro, fevereiro, março, abril, maio, em junho ele estaria no lance fidelidade. Agora comecem a fazer cálculos. Se eu sei que todo mês quase 40% da turma está fora, quantas pessoas sobram, porque é um acumulativo, né? Que vão pagar 6 meses consecutivos em dia para ser contemplado aqui? Pouquíssimas pessoas. Mas é pouquíssimas pessoas. Por isso que ele com 5 cartas começa a ter chance de contemplar. Porque as pessoas não param. E agora eu vou dar um exemplo para vocês. Eu consegui fazer a façanha, eu não sei se era 12 ou 13 cartas, tá? De 100 mil, entre 100 e 150 mil reais. Eu fiz as cartas, eu paguei a do meu carro, paguei as do grupo do milhão, e as de 100 mil, depois eu pago, minha esposa paga. E ela, ele não vai fazer a façanha de pagar as coisas pela metade. Eu fiz a façanha, não conversamos. Eu só não gosto porque dá vergonha. Porque a menina que me vendeu, ela disse assim, Rice, ela nem falou pra mim de sorteio, ela só disse assim, Rice e fidelidade. Porque é ali que tu contempla muito rápido. Vai contemplar também no sorteio. Óbvio que vai, porque alguém sai do sorteio. Né? Mas o fidelidade é muito rápido. Ela Rice e fidelidade. Sabe o que vai acontecer agora? Eu vou ter que pagar minha parcela só em setembro agora, dia 10, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Fechou 6. O ano inteiro sem entrar no Botei fora. Aí sabe o que acontece? O Evandro está no mesmo grupo que eu. Só eu tenho 13, eu não sei se é 12 ou 13, vamos chamar 12. Só o Rice tem 12 cotas que derrubou. Desse lance de fidelidade aqui. 12 cotas que eu consegui. Depois eu tento mostrar, não sei se vai dar para enxergar. Eu mostro meu aplicativo aqui. Está carregando o celular ali, né? Depois eu mostro meu aplicativo aqui para vocês verem lá as cartas normais e tudo inadimplente. Eu não paguei ainda, agora eu vou pagar só em setembro. Participei do sorteio. Só que não é só participar do sorteio. 13 cotas eu consegui cair fora. Agora só tenho 2 chances. E para não ser, para piorar a tragédia, né? O que acontece? Uma das cotas minha, o número era 4.251. Então eu contemplaria com 251, 1.251, 2.251, 3.251 e 4.251. Deu na cabeça no segundo prêmio. Quer dizer, não deu, né? Não paguei? Sim. Isso aí você pode filmar, isso aí a gente vai mandar para o HS. Não, olha. Uma fiasqueira. Uma fiasqueira. Outra coisa, turma. Por que esse número de 38% aumenta? Porque tem pessoas que entendem de consórcio. A gente atendeu um grupo de médicos, eram mais ou menos 36, 38 médicos. Cada um fez 12 cotas, 12 aqui,
12 e 18. 12, 18, eu não me lembro mais ou menos quantos eram. Mas foi um monte de cota, os 36. E sabe o que eles fizeram? Eles fizeram, claro, cada um tinha a sua, né? Todos sem exceção, todas as cotas eles pagam em atraso. Porque eles não querem contemplar. Num primeiro momento, quem olha de fora acha que é loucura. Mas eles entendem de consórcio. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O que acontece. Vou fazer a conta com 100, que é mais fácil para mim. Digamos que eu tenho uma carta, aparece aí no fundo a caneta azul. Eu tenho uma carta de 100 mil. Sabe quanto é que é a minha parcela isso aqui? R$341. Digamos que daqui a um ano, porque todo ano o consórcio tem um reajuste para comprar o preço de mercado. Digamos que o reajuste seja em 8%. Quando eu pagar 12 parcelas, a 13ª não vai ter um reajuste, mas o crédito também. Então, a partir de agora, se eu tiver um reajuste de 8%, meu crédito vai para 108 mil. Preciso de ti agora. Quanto que é 341 mais 8%? 368. Faz 368 menos 341 para me ver quanto é que deu de diferença. Eu não vou fazer conta de cabeça aqui, não sei. 27 reais. Multiplica 27 por 12, porque são 12 parcelas no ano. 324. E em um ano, essa parcela aumentou R$324. Foi 20 e poucos pila por mês. Quanto que aumentou o crédito dele? De vocês? R$8.000. Agora eu vou falar uma coisa que não tem a ver com vocês, mas é para vocês entenderem. Quando tu sabe o que tu está fazendo, tu te beneficia com as coisas. Quando teve a pandemia, a Selic disparou, tudo disparou. Teve cartas de crédito, teve reajuste de 18%. O cliente comum, aquele cliente que não enxerga, que não pensa, não vê lá na frente o benefício, ou ele nem sabe o que ele tem na mão, ligava para a HS. Está tudo bom, não sei o quê. O que a HS tem que fazer? Junta todo mundo. Hoje não precisa juntar, né? Manda e-mail para todo mundo e diz assim, vai ter uma votação na Assembleia. Vamos mudar a forma da correção da carta? Vamos. Aí eles escolheram pegar a média dos últimos 6 anos para considerar reajuste. Porque daí segurou. O cliente que era investidor me ligava e dizia assim, ó, como é que é o teu nome? Juliano. O Juliano me ligava e disse, Alice, pelo amor de Deus, faz essa turma votar certo. Eu não posso influenciar. Mas por quê? Porque tu imagina que tu tá pagando 12 parcelas de R$100.000 e agora vem um reajuste de 18. Teu crédito vai para 118 mil. Só que as parcelas que pagaram foi o reajuste daí para frente. É por isso que os médicos, esses, estou dando exemplo que passou na minha mão, eles não pagam em dia. E aí isso faz quem ser beneficiado? Elas, vocês todos. Que é o cara que está pagando em dia e quer contemplar bem mais rápido. Ah, isso, mas o médico não poderia contemplar? Poderia, mas não é o foco dele. Não existe certo e errado. Existe o teu tipo de investidor. De que forma tu quer ganhar dinheiro? Porque não adianta eu querer que ele faça uma carta de 1 milhão se não faz sentido para ele. Não é atrativo. Aí ele faz um negócio que ele não gosta, não. Tem que ser do jeito dele. O importante é o valor de parcela. Vocês estão entendendo como funciona? Vocês estão entendendo como é que vocês fazem para ser beneficiados pelo negócio ou não? O segredo de vocês é só um: escolher o valor de parcela. Depois, vocês vão decidir junto com eles. Para mim, como investidor, vale a pena fazer 10 cartas de 100 ou eu faço uma carta de 1 milhão? Posso responder para vocês. Depende. Quando a HS fez o grupo do 1 milhão, nossa senhora, eu me atirei no grupo do 1 milhão. Aí a minha esposa, no final do ano passado, me convenceu a fazer várias cartas de 100, eu fiz. E agora eu vou dizer para vocês, antes de cair na planilha, que é a sua planilha, o número. Vamos para a prática agora. Agora vocês vão enxergar por que a minha parcela mudou o mercado, tá? Perdão. Matheus. O Matheus quer vender para o Juliano. Não, quer vender não, já atropelei. O Matheus, ele quer comprar um terreno. Beleza?
Um terreno de 100 mil. Antes que alguém levante a mão, não dá para comprar nada que joga 100 mil. É só para fazer uma conta redonda. Tá? Só para um zero a mais, um zero a menos. É só uma conta. Tá? O número é o mesmo. Então, o Mateus quer comprar uma casa de... Eu vou botar para ver vamos ver se vai. Pior. Ele quer uma carta de 100 mil reais, beleza? Nós temos duas escolhas para o Mateus. Primeira escolha, eu vou te oferecer um consórcio novo. Eu não, né? A turma do ano vai te oferecer um consórcio novo. Nesse caso, sabe o que se resume para ti, Mateus? Estudo de grupo. Quem quer comprar alguma coisa, vocês concordam comigo que o consórcio faz três coisas: aquisição, poupança e investimento. O Mateus está olhando só aquisição, é o que ele quer. Ele quer comprar um imóvel de 100 mil reais. Beleza. Quem está falando em aquisição é óbvio que está falando em contemplação. Outro quer que eu te diga assim: não, daqui a 180 vezes tu pega o teu imóvel. Acaba brincando. Eu sei que a turma lá de trás não dá para enxergar os números, né? Tá. Quer dar um zoom? Ah, não tem, não vai pegar tudo, né? Vamos lá, faz o seguinte, minimiza aqui, ó. Não. Aê! Não melhorou muito, será que não é essa luz aqui? Pode ser. Pode ser. Eu acho que não é a luz, não. Será que não? Não quero para lá. Tá. Gente, isso aqui são os números do consórcio, tá? Vocês precisam olhar para 3 lugares apenas. 3 não, 4. Aqui, depois a gente vem para cá, número 3, e a dica que eu dou para vocês que nem eu sigo. Mas, de novo, investimento depende de cada um. Eu vou explicar para vocês por que eu não sigo isso. Aqui, eu vou colocar os dados do consórcio, tá? Hoje, uma carta de crédito de R$1 milhão, ela tem uma taxa de 23%. O que é 23%? 22% de taxa mais 1% do fundo de reserva que volta no final. Tá? Aqui vou botar aqui 8,5%. Pode exagerar. Tudo eu vou exagerar. Tá? Exagerar para ser desfavorável para o consórcio. A correção é o INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Gente, eu vou colocar aqui a forma mais difícil de ser contemplada. Porque vocês contemplam muito rápido pelo lance de fidelidade, os lances, mas também contemplam pelo sorteio, tá? Mas vamos deixar aqui o sorteio. Valor de retorno, bota aqui 50 meses. Eu vou simular que qualquer um de vocês que fizer um consórcio vai levar 50 meses para contemplar. Lá com 50 meses, pode até aumentar um pouquinho ali com 50 meses, porque o valor disparou, vamos botar 23. Isso aqui são os dados do consórcio, beleza? Agora eu quero fazer com vocês aqui. Se eu considerar a Selic como estava antes, 13,75, bota ali, Marcão, 13,75. Mas é que ela não suba, né? Vamos dizer que é. 13,75 vai dar 1,08 ao mês. Tá bom uma aplicação assim ou vocês querem dar outro número para mim? É que teve uma, por que você pergunta? Teve uma vez que eu estava numa turma e um rapaz levantou a mão ali e chutou para mim 28%. Eu disse, poxa, mas o que eu vou dizer? Eu posso dizer que está errado? Vai ter. Mas vamos lá. O que nós estamos fazendo aqui? O que vale mais a pena agora? Nós fazemos um consórcio de 1 milhão, esperar 50 meses para ser contemplado, ou colocar o mesmo valor de parcela numa aplicação. Eu vou lendo aqui para vocês, tá? Que eu sei que eu vi que ficou muito claro. Então vamos lá. Gente, R$1 milhão em consórcio, a parcela é 2.795. Nós estamos simulando que vai levar 50 meses. Daqui a 50 meses, a parcela de 2.795, ela vai terminar em 3.874. Beleza? Os mesmos 8% do INCC. Precisa de correção. Então vamos lá. O que vai acontecer? Daqui a 50 meses, a carta de crédito que estava 1 milhão, assim como a parcela, a carta de crédito aumentou. Ela já está em R$1.385.000. É um exemplo comparativo, aonde está sendo mais benéfico. Tá? Em 50 meses, vocês colocando inicialmente um valor de parcela de 2.795 e tendo um reajuste por ano, perdão, em 50 meses vocês vão ter acumulado R$160.000. E agora nós vamos ao comparativo. O Marcos paga para vocês, quando vocês contemplarem, 23% sobre a carta. 23% sobre 1.385.000 dá 318 mil. Se vocês aplicarem em 50 meses R$160.000, deu um lucro líquido de 158.
Antes de eu chegar no número, só para deixar bem claro. Digamos que o Marcos aqui, ele gastou 40 e vendeu por 80. Na conta do pão, a gente vai dizer que ele teve um rendimento de 100%. 100% foi a operação, mas depende de quanto tempo levou para ele ter essa venda. Então a gente faz isso para ser justo e comparar laranja com laranja. Então nessa brincadeira onde tu guardou 160 mil reais, vendeu a tua carta por 318, tu está tendo uma correção de 2,60% ao mês. Gente, eu estou colocando 50 meses para ser contemplado. Eu não estou falando 2 meses, 3 meses. Aquela carta que eu contemplei agora aqui, que eu não contemplei por não ter pago, eu fiz em dezembro. Tinha 6 parcelas. Isso aí. Tá. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. 2,6 ao mês. Se o Marcos aqui tivesse dito, não, vou botar na aplicação, 13,75. A Selic caiu, mas a minha aplicação continua lá. Beleza. Ele teria juntado com recursos próprios 160, mas o acumulado que teria seria 207. Dá um retorno líquido de 47 mil, que corresponde a 1,08 ao mês. Lembrando que a gente não pegou 160 mil e colocou. Lembra lá que a gente não quer o capital? Não é pegar valor 160 de parcela. mil. A gente quer só parcelinha mensal mesmo. Tem cliente, empresário que fala, estou contratando um funcionário hoje de 3 mil reais na minha empresa. E paga os 3 mil reais ali, aquele boletim. E só para fazer um comparativo que fica pesado. Lucro líquido 47 mil, não é isso? 47 mil. Lá em cima deu 160, 320, 330% a mais do que uma aplicação tradicional. É dinheiro pra caramba. Depois eu vou fazer dois comparativos, que é para ter a resposta para vocês. Uma de 1 milhão ou 10 de 100. Tá? Essa parte não vai pro ar, tá? A gente tem um cliente que todos vocês conhecem. O nome dele é Anderson Silva. Ele fez várias coisas. Só que no primeiro momento nós tivemos 2 empecilhos, tá? Tem um monte de assessor por trás, um monte de gente. Até tá tudo certo. E as reuniões tudo por vídeo, por confusão. O primeiro problema foi convencer o assessor dele americano. Que eles não sabem o que é consórcio. E explicar pro cara que é consórcio. Até hoje ele não entendeu. Ele não entendeu. Não entendeu, porque não tem lá. Mas a questão não é essa. O problema é que venderam para o Anderson Silva várias cartas. 150 mil, 250 mil, 300 e poucos mil. Gente, se eu faço uma carta de 100 mil reais, pago por 10 meses, com o tempo, e vendo para ele por 20%, eu tenho um percentual de ganho. Se eu tenho uma carta de 1 milhão de reais, pago 10 meses, com o tempo, e vendo para ele também por 20%, eu tenho o mesmo percentual de ganho. O percentual é o mesmo. É enorme, depois a gente pode olhar aqui. Mas o que pinga na conta não. Por quê? Porque um é referente de 100, o outro é referente de 1 milhão. Por que agora vocês vão entender se vale mais a pena 10 de 100 ou uma de 1 milhão? Depende do que vocês pensam. E nós estamos falando do Anderson Silva, gente. Aí o homem me contou uma carta de 150 mil. Façam isso a 20%, quanto é que dá? Vai pegar um lucro de 20 conto, ele vai falar, poxa, é 20 mil reais é o que vai ficar. Imagina aí. A expectativa dele é valores maiores, né? Aí o que aconteceu? Ele não olhou o rendimento. Olha, ele ligou para nós, senta todo mundo, explica e a gente mostra. Não é o dinheiro, tu está ganhando sobre uma carta de 150. Olha o rendimento, depois dá para mostrar aqui. Aí ele entendeu, aí ele fez mais 6 ou 8 milhões no grupo do milhão, óbvio. Se quiser ali, tá bom. Já tinha feito lá. Mas era muita gente para decidir por ele, não sei o que, é isso aí. Então, não nos comparando com o Silva, mas é mais ou menos isso, tem que fazer sentido para vocês. Agora é a briga interna dentro da minha casa. A minha esposa me convenceu na virada do ano a fazer 12 cartas ali de 100 e poucos mil. Beleza. Mas o que me dói é que quando eu contemplar 100 mil reais, eu vou vender a 20%. É isso aí. Vai dar 20 mil. Não estou olhando agora o percentual de ganho. Estou olhando o que vai pingar na conta. Estou querendo fazer um churrasco. Vou fazer um churrasco de 20 mil reais. Mas está claro para vocês que poderia ser uma carta de 1 milhão. Você ia fazer, porque você pagou atrasado. Não, mas agora ia pingar 200 mil na conta. Parece muito, mas é só o percentual que está pagando. Sobre 1 milhão. É 20% do volume do crédito. Para vocês entenderem. Vender, pegou o lucro, 230 mil,
colocou no bolso, ganhou 113%. Mas não quero deixar aplicado. Se a gente nada fizer, a HS pega aquele 1 milhão, tira da comunidade, joga dentro do fundo. 1 milhão aplicado a 1%, quanto que dá por mês? 10 mil. Quanto? 10 mil reais. Esse 10 mil eu consigo tirar todo mês? Não. Mas ele aumenta no meu patrimônio, 1 milhão, 1 milhão e 10 e tal. Lembra que a gente pagava metade da parcela 2.795? Depois que contempla a parcela, foi para quanto? 6.800. Vamos arredondar 3 mil para 6 mil? Para cada 6 mil que daqui para frente eu pague, eu ganho 10. Eu ganho 4 mil de alavancagem sobre 6 mil reais. Deixa a carta até o final para você ver para onde que vai. Uma pergunta, se eu for contemplado, 1 milhão, vai ficar nos juros. Eu não quero... No CDI. CDI agora. Ele pode pagar a minha própria mensalidade ou não? A gente tentou já fazer isso no passado. Pela HS não teria problema. O Banco Central cortou. Tá? Por quê? Se a gente começar a abrir e mudar a característica demais do consórcio, ninguém vai fazer financiamento. É por isso que consórcio, teoricamente, para o cliente poder pegar o dinheiro, existe uma operação de compra e venda. Por exemplo, tu tem 100 mil, tu tem 1 milhão lá na tua mão, né? Para que fazer? Para tu pegar esse dinheiro, tu precisa, na verdade, ter uma operação. Porque senão ninguém vai fazer financiamento. O propósito Porque o cara que contempla, nossa, tu imagina lá, tu contempla, deixa parado, tu vai fazer outro. Vira uma bola de neve. E é o Banco Central que cortou isso aí. Quem está na Europa e no Japão, brasileiros que moram fora, contempla e deixa parado. Sabe o que é legal na pergunta dele, turma? É que está entendendo todas as formas onde tu ganha dinheiro. E, de novo, a gente está falando de um produto que traz benefício para vocês com valor de parcela. Não é capital. Desculpa. Não. É isso aí. A gente está no Se bate-bola ele tem aqui. condição de pagar a parcela, A gente está na pequenagem. se ele tem condição de pagar a parcela, então cada 6 que ele está pagando, 4 está lhe sobrando. Cada 6. Fora o capital que não é dele. Alavancagem na venda. Então a pergunta que a gente faz para o cliente depois, Marcos, é o seguinte: Marcou, você pagava 3. Você dá conta de pagar 6? Fala, cara, vai ficar apertado. Vende. Segunda, dou conta. Deixa parado. Você está ganhando muita grana. Daí tem o terceiro ainda que é imobilizar. A gente está lá com vários clientes, a gente está fazendo um imóvel com 1 milhão de carta, que o imóvel depois de pronto é 1 milhão e 800. Alavancagem patrimonial. Quem que faz um imóvel de 1 milhão e 800 com 13 mil reais pagos ou 150 mil reais pagos? Quem que alavanca o patrimônio de 1 milhão e 800? Ninguém. Não existe negócio no mercado que faz. Vou dar um conselho para vocês que eu não sigo. É porque eu tenho algumas ideias de investimento, tá? Para mim, consórcio não é quantidade de carta. É valor de parcela. E aí depende do meu estado emocional. É assim que eu trabalho com consórcio. Por quê? Porque eu também coloco dinheiro em outras coisas. Até em CRI. Eu tenho ela de pé. Perdi dinheiro. Cheio de pé. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Hoje, para mim, eu tenho definido X mil reais vai em consórcio. Pô, acabou. Tá lá. Quando eu contemplo uma carta, eu falo para as pessoas, cara, se tu deixar parado, tu ganha um dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma carta minha que eu paguei 32 meses, uma carta de 150 mil. 32 meses, uma parcela de 512, vai dar 16.800. Com os reajustes, deu mais ou menos 19 mil. 19 mil e pouco. Eu vendi por 44 na época, 44.200. 44.200 reais. Isso dá uma correção, se o Marcos botasse aqui, de 5,23 ao mês. Baita do rendimento. Só que se eu tivesse deixado a carta lá parada, ela faltaria de 36, faltaria 148 meses. 148 meses, a carta já estava em 160, 163 para ser mais exato, eu pegaria no final quase 600 mil. Mas eu não quis esperar. Por que eu não quis esperar? Porque a minha teoria do consórcio é o seguinte: eu, o risco, tá? Valor de parcela. Quando eu contemplo, eu pego aquele dinheiro e eu coloco para um outro lugar que é uma outra coisa. Porque tu vai diversificar. E aí eu olho para o consórcio e digo assim, digamos assim, ó, vai contemplar agora a minha carta do 1 milhão. Contemplou, vou vender, ganhei um absurdo de dinheiro. Top. Só que agora sobrou. Eu olho para mim como eu estou abrindo agora o pessoal mesmo, tá?
É o meu banco de cartas, está aqui. Abriu agora uma receita que para ele fez uma carta de 500 mil reais, que a parcela é 1.300. E ela foi pagando, contemplou em 30 meses. Daqui a 30 meses, essa carta vai estar, obrigado, vai estar em mais ou menos 588 mil reais. Ela tem um preço de venda, agora eu vou baixar, não, passou mais tempo, 23%. Somando todas as parcelas que tu pagou de consórcio, que começou pagando 1.300 e terminou em 1.600, tu guardou 44 mil reais. Na aplicação, nem vamos olhar que ela vai ter graça. Não vai render nada. Tu vai ganhar do Marcos 135 mil. Por que 135 mil? Porque é o valor sobre o crédito, que tu tinha de 588. Lindo, maravilhoso, e deu uma correção de 6,57. Nem estou olhando mais para a correção, porque isso aqui vocês já evoluíram. Vocês querem ver uma coisa que é muito interessante? Depende do perfil de cada um. Tu vai pegar aquele dinheiro. O dinheiro é tão bom e é tão rápido que uma pessoa transforma em 7 dias em nada. Vai para a Bahia e acabou. Tu pode pegar esse dinheiro e não colocar numa previdência. Transformar o teu ganho numa previdência. A gente tinha falado que uma aplicação de 13,75 é uma realidade. Vai dar 1,08 ao mês. Se ela pegar 135 mil reais e colocar numa aplicação, olha que interessante, tu consegue ter um salário de 15 anos de 1.711, ele vai acabar. Ou, saca um pouco menos, tu poderia ter 20 anos de salário, 25, 30 anos, ou, se tu não pegar mais do que ele rende, e pegar exatamente o rendimento, tu teria uma renda vitalícia de R$ 1.461. Eu sei, antes que alguém me pergunte, né, que com o passar do tempo, o dinheiro não vai diminuir. Vai ser, daqui a 15 anos ela vai ter R$ 1.461. Mas o poder de compra diminui por causa da inflação, é uma outra história. Mas é só algo que vocês também podem estar transformando. E para fechar aqui, a resposta técnica. Por que a gente garante a compra da carta contemplada? Nessa carta aqui, que ela levou 30 meses para contemplar, o Marcos pagou 588 mil. Aqui está a conta que você pode jogar no HP. Então o Marcos está comprando um crédito de 588 mil, dando uma entrada de 135. Mas o crédito está 220 meses e ela já pagou 30. Então faltam 190 de 3.550. Se vocês jogarem na HP, o custo efetivo dessa operação para o Marcos está saindo 0,45 ao mês. Dá um exemplo, empresário. A gente tem bastante empresário aqui. Uma das dores do empresário é ter um imóvel na pessoa física. Aí fala, poxa, se eu partir para outra vida, o inventário fica... E daí o que eu faço com esses imóveis? Então, a intenção é proteger os imóveis, fazer uma sucessão familiar. Então, eu tenho uma PJ, faço as cartas na PJ, à medida que vai contemplando, se eu sócio tenho menos de 49%, eu levanto o dinheiro para mim mesmo, compro meus... Vocês estão entendendo que tem muita coisa para a gente iria virar à noite aqui. Compro o meu próprio imóvel a 0,45 e invisto no meu negócio. Já transfiro o meu imóvel para minha holding, para minha proteção, para minha sucessão familiar. Essa jogada, como muitas outras jogadas. E para finalizar, posso fazer o gancho? O Evandro, né? Falou de comprar 5 cartas ao invés de uma de 500. Lembra que a gente falou que tem 3 chances? Se eu compro uma de 500, eu tenho 3. Se eu compro 5, eu tenho 25 chances. Por isso que a gente não promete contemplação, mas está plugado numa assessoria, a gente aumenta a probabilidade. Por isso que a gente fala, você vai contemplar. Não pagando atrasado igual o RIS, vai dar certo. Uma coisa agora assim, ó, eu já finalizei aqui, tá? Tô vindo bem, hoje foi bem diferente, a gente está mais próximo de vocês, tá? Aquele número que eu falei, assim, de pessoas que não pagam em dia, o número dispara. Porque existe as turmas que não pagam porque não pagam, que é o brasileiro. Existe... Bom, não adianta falar dos outros que fazem a mesma coisa. Entre a turma do brasileiro. E existem os investidores que não querem contemplar de propósito, tá? Então o número às vezes dispara, tá? Então é ali que a gente começa, claro que vai ser por sorteio também, mas não é o foco, porque tipo, você não tem um controle de onde vai dar, mas tu faz mais cotas e tu tá pagando, aí não tem como não contemplar. É mais ou menos isso. Deixa eu ver se tinha uma coisa. Da nossa parte
da minha parte, perdão, era isso. Não. A ideia, de novo, não o que é consórcio, é por que consórcio. E se eu pudesse dar uma dica? Valor de parcela. Ah, eu vou sentar com o Marcos e vou dizer, Marcos, o que dá para fazer com isso aqui? Não coloquem na cabeça de vocês valor de crédito. É valor de parcela. Cara, eu tenho 5 mil reais aqui, o que dá para fazer com 5 mil reais? Você vai mostrar a margem. Não, eu quero começar com 2 mil reais, está aqui. Eu quero começar com 600 reais, está aqui. Você entende? Porque o crédito ele te limita. Não, é um valor de parcela. 600 reais, 800 reais, 1.000 reais. E aí agora para eu finalizar, quando vocês entendem e vocês jogam com a regra debaixo do braço, literalmente, a favor de vocês, e vocês têm um consultor que faz o trabalho para vocês, as chances aumentam. É por isso que a gente tem aqui em Jaú, eu não posso falar o nome porque daí está muito perto, né? Nós temos uma pessoa aqui em Jaú que paga 230, né? 230 mil parcelas de consórcio. Aqui em Jaú. Algo é maluco? Porque é rentável. E o cara entendeu o jogo. Aquela pessoa, né? Como eu falo isso? É mais ou menos isso. Por quê? Porque é vantajoso, ele joga com os números. Faz tudo de meu, não sei. Tem que fazer sentido. Porque o mais importante, depois de definir a parcela, é saber que tu fez um investimento para dormir tranquilo. Outra pergunta que vocês não me responderam, não me fizeram, que tem que ser feito. Existe débito em conta? A gente não estimula o débito em conta. E por quê? Porque para favorecer vocês. Se bota débito em conta, todo mundo paga. A regra é beneficiar quem joga o jogo. Outra coisa, por que aqui está sendo diferenciado, tá? Porque eles vão fazer a oferta dos lances para vocês. O cliente precisa todo mês dar um lance fixo, dar um lance fidelidade, dar um lance fixo, dar um lance fidelidade. Se tu não dá, gente, o que tem de cliente que está participando só do sorteio, porque não deu o lance? Ah, mas tem um e-mail, não usa. Tem um aplicativo, não usa. Então, usem a estrutura do corretor para você se beneficiar. O trabalho de vocês é 2. Valor de parcela para escolher e fazer ele mostrar mágica, primeiro ponto. Segundo, pague em dia. O resto, os lances, é tudo com ele. Contemplou? Eu tenho certeza, eu sempre digo assim, né? Para quem gosta de jogar poker, não vai ao win. Agora botar 5 mil, Marcelo, mas com 2,5, 3, e sente. Mas uma coisa eu garanto, quando tu contempla a primeira, aí na segunda conversa é diferente. Me leva lá para a salinha, praia, senta na salinha, agora para mim. Porque não é que vocês deixaram de ganhar, não é que vocês perderam dinheiro, vocês só deixaram de ganhar. Porque quando tu vê o valor da contemplação e quanto tu ganha, tu vê assim, puxa, podia ter feito outra carta diferente, podia ter feito uma outra jogada. Mas por que? Porque tu entendeu? A ideia nossa, de novo, não estava aqui para falar de consórcio, era para falar dos números e de como vocês podem ser beneficiados. Porque uma coisa certa é, alguém é contemplado, todo santo mês. O segredo é começar. É óbvio que eu não posso querer me comparar com ele, quando vem ele, o cara de Jaú aí, então vai saber, né? Mas o que acontece? Gente, são 10 anos que eu estou fazendo isso, tá? Eu tinha um imóvel mentira, não, mas o imóvel que eu tinha, eu acho que eu devia, sei lá, 123 mil, 100 e poucos mil reais. Eu tenho quase 3 anos, sem tirar um real do bolso, com giro de carta contemplada. São 10 anos. Botei 10 anos, quando eu passar para lá e contempla. Tem uma colega nossa aqui, que trabalha no consórcio, o ano passado ela contemplou 11 cotas. Não 11 meses, 11 cotas, tá? Por quê? Porque ela entendeu o jogo e o Marcos faz muito bem isso para vocês, quando faz mais de uma cota, de 3 em 3. De 3 em 3. Porque daí a tua chance aumenta mais. Tem mais isso que pode aumentar a chance. Se eu só pego minhas cotas e jogo espalhada, pô, beleza, eu tenho 10 vezes meu nome dentro do grupo. Mas se eu coloco de 3 em 3 e escalonado, aumenta as chances. Por quê? Porque sempre tem sorteio, lance fixo e lance fidelidade. Aí sai o sorteio e sai as outras próximas da volta. É sempre assim, essa é a regra. E as pessoas não sabem a regra. E vocês também não precisam decorar as regras. Vocês só precisam fazer o seguinte, cuida pra mim. E a gente está aqui para assessoria, a gente faz de 1 a 1. Agora, não sei se você já Gente, desculpa qualquer coisa, desculpa o horário. Viu, quem eu olhei que ele deu, pode levantar a pergunta. quem deu um lance de 30%, foi da carta mesmo, né? não precisa tirar do bolso. Tá, mas aí se for, pode vender também. Né? Sim. Como é que é o nome? Paulino. Grande pergunta. Fazer uma conta redonda, tá? Eu tenho um crédito de 100 mil reais, contemplando de sorteio, estou vendendo um crédito de 100 mil. Quando é por lance, a única coisa que acontece, a gente perde um pouquinho do poder da venda. Por quê? Porque
Porque o lance precisava ser pago, tu não pagou, tu tirou 30% da carta. Aí, em vez de tu estar vendendo 100 mil, nesse nosso exemplo, estaria vendendo uma 70. 400 mil Isso era aí. 280. Ah, e não respondi para vocês. Porque toda vez que vocês fizerem investimento tem que ser imóvel. Volta lá para minha esposa, ex-esposa. Vamos lá. Quando ela fez a carta, se ela tivesse me escutado, ela teria feito uma de imóvel. Por quê? Porque quando tu vende um crédito, tu vende o crédito, não o que tu pagou. 80 mil de imóvel, 80 mil de veículo. Veículo, como é menos tempo, a parcela é mais alta. Ela pagou por uma carta de 80 mil, 464 em parcela, R$464. Se tivesse escutado, né, ela teria feito uma carta, a mesma carta de 80 mil, mas de imóvel, a parcela é 273. O que aconteceria? É quase o dobro. Quase o dobro, por quê? Porque em vez de gastar 6 mil e pouco, ela teria gasto 3 mil e pouco. Ia ganhar uns 19, porque eu ia pegar também pra mim. Faz a mesma coisa, é um negócio. Né? Mas é por isso, se vocês não querem comprar nada, sempre carta de imóvel, porque vocês vão estar investindo menos, porque o prazo é mais longo, para nós não importa o que vai contemplar, vai estar pagando, então, vida que segue. Abaixo de 500 mil, prazo 200 meses. Abaixo de 250 mil, prazo 180 meses. Acima de 500 mil, prazo 220 meses. A gente sabe que vamos fazer 5 de 100, só que é 180, não é 1.300, é 1.500. Então, depende aqui da estratégia um a um. A nossa equipe, a UAN, o pessoal está todo mundo aí, vocês já conhecem os nossos consultores. A gente vai ter um momento aqui de coffee break também, vocês fiquem à vontade. Nós estamos disponíveis para fechar hoje, para quem quiser também, mas também de fazer um a um e entender o que... Ó, isso não estava combinado. Vou falar uma coisa para você, já que tu falou. Sim. O vencimento é todo dia 10. A pessoa que estiver fazendo um consórcio hoje, tem um boleto, certo a pagar amanhã, tudo bem, vamos lá. O boleto é dia 10. Já está pagando em setembro. O próximo vencimento só vem lá em outubro. Mas, cara, agora em setembro vocês já estão participando. Já entra. E é batata, né? Agora os caras... Sim. Por gentileza, foi entregue um papelzinho para fazer a qualificação, é isso? Como que chama? Hã? Avaliação. Pesquisa. Pesquisa. Muito obrigado. Muito importante que vocês pesquisem, que vocês avaliem. Tem uma urna lá fora. E agora a gente tem um momento de café. Alguma pergunta a mais? Pessoal, se vocês querem perguntar... Então, pessoal, Nós estamos aqui para atender, pode ser lá fora, pode ser aqui. A gente só quer deixar todo mundo faz disponível. faz a carta de crédito e compra os imóveis lá com a gente. Quando é lançamento, compra de 10, 15 terrenos, dá um ano e meio, dobra o valor. Compraram por 90 mil, estamos vendendo hoje por 150 mil. Lembra aquela carta atualizada 1.300.000? Fala assim, eu posso fazer um imóvel de 1.300.000? Posso. Posso comprar 10, 13 terrenos de 100? Posso. Pode então. É o que estão fazendo. Pode. Compraram 10 terrenos de... Com a mesma carta. Está vendendo, depois de um ano e meio, está vendendo por 150 mil. Quanto que não ganha em cima? Pode. Boa. E às vezes só em cima de parceria. É a lei do O jogo. segredo é começar. Nós tivemos um cliente que comprou um terreno de 100 mil, em 6 meses vai ter 180. Então, você tem que entender da regra do jogo. Sim. Lá fora também, imobiliário. Alguma pergunta? Eu tenho uma outra coisa que eu quero falar. Sim. Gente, por que eu falo assim? Agora eu prometo que eu vou parar de falar, tá? Porque A gente só quer deixar o pessoal à vontade, se precisar ir no banheiro, levantar, ficar à vontade, a gente está aqui para Eu atender gosto de trazer vocês. esse tempo pro pessoal, tá? O segredo é começar, porque o tempo vai passar. Tempos atrás, a minha esposa queria fazer uma cirurgia plástica, como é que fala, né? E eu disse para ela assim, não, vou pagar um absurdo isso aí, botar cabelo na bandeira. E ele falou, não, isso é um absurdo, muito caro. E aí eu disse para ela, não, faz o seguinte, junto uma grana, vai demorar, eu não sei o que, papapá. O consórcio não é para estética, depende de como a gente olha. Meu menino tem 2 anos e meio, ele vai fazer 3 anos agora em fevereiro. Tá? Existe um grupo na HS que tem exatamente 36 meses. E eu falei para ela assim, ó, faz esse aqui, só paga. Só paga. Vai passar e tu vai ter o dinheiro. Ela não fez, porque eu só pensei, só, que vai demorar. Pergunta se ela juntou. Meu menino já está com 2 anos e meio.
Pergunta se ela juntou. Não juntou. Paz. Não estou querendo falar para vocês fazerem uma cartinha de 15 mil, 20 mil, 50 mil. Não. Mas dá um pontapé inicial para vocês sentirem o mercado. Também agora não vai assim, ó. Eu quero que nem o Rô falou uma vez lá, o cliente, eu quero 50 mil parcial. Segura. Vamos fazer diferente. Primeiro aprende com a gente. Entende, para depois quando vai, sim, bem forte. Não está querendo vender, Gaúcho? Não, não é isso. É que a gente é consultor, entendeu? A gente tem aqui para mostrar o melhor caminho. Então seria muito fácil. Não. Vai. Até porque se a... Jesus Cristo. A Gabi, né? A Gabi. Se a Gabi... Esqueci. Esqueci. O que eu estava falando? Eu errei na entrada, ele errou na saída. O que eu estava falando? É tudo certo. Estética, confusão, de começar não com 50 mil, começar com... Ou seja, a sua esposa não fez. Não fez, não Passou os 3 anos. Lembrei, obrigado. Se a Gabi chegar para dizer, eu quero fazer 5 mil consórcio. Cada um na sua régua. Beleza. A única coisa que eu digo assim, quer 5 mil, então vou começar com 4. Por que você não quer vender? Não, é isso. Deixa uma margem, porque se der uma dor de barriga lá fora, não torce para trabalhar. Não é isso. Não vai, não. Vai consciente. Esse é o nosso papel, né? Vai consciente e tal, para a gente ver assim, não, fazer tantas casas. Vai certo. Mas inicia, porque senão o tempo passa e depois... Pessoal, estamos todos à disposição, a Luane, nossa consultoria. Também estou aqui, vamos tomar um café ali. Muito obrigado. Obrigado pela paciência e pela confiança. Obrigado. Vai comprar uma... Eles não tiram vaga. Tem hora que falta abraço, cara. Pô, nas próximas a gente combina. E aqui. Valeu, obrigado.